Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O poder do Evangelho. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A obra de fé. Sexta-feira. Ler com oração 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Rebelião e independência. Após o dilúvio em Gênesis, vemos um descendente de Cã, filho de Noé, chamado Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod se tornou poderoso na terra, um valente caçador diante do Senhor. Isso pode parecer algo positivo, mas na verdade é um relato negativo. Nimrod foi o primeiro a descobrir que poderia juntar um grupo de pessoas e formar um reino, a fim de exercer domínio sobre elas. Leiamos Gênesis capítulo 10, versículos 10 e 11, que diz: O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. A primeira cidade que Nimrod edificou foi Babel. Ele também edificou cidades nos arredores na região de Sinar. Depois disso foi a Assíria e edificou Nínive e outras cidades ao redor. Ele começou seu reino em Babel, que se tornou posteriormente a Babilônia, e depois edificou Nínive, capital da Assíria. Tanto a Babilônia como a Assíria tornaram-se reinos contrários a Deus. No Antigo Testamento, vemos que o reino do norte, Israel, foi levado para o cativeiro na Assíria, e o reino do sul, o reino de Judá, foi levado mais tarde para o cativeiro na Babilônia. O reino edificado por Nimrod foi fundado sob o princípio de tornar o homem totalmente independente de Deus. Embora estivesse desconectado de Deus, ainda restava um respeito, um certo temor da parte do homem para com seu Criador. O reino de Nimrod, porém, visava cortar qualquer ligação com o Senhor, colocando o homem em rebelião contra seu Criador. Foi dessa maneira que surgiu o governo humano. Em Jeremias lemos, capítulo 7, versículo 18, Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Essa rainha dos céus era Semíramis, esposa e mãe de Nimrod. Ela tinha tanta influência sobre Nimrod que acabaram casando-se. Semíramis foi a responsável por introduzir a idolatria entre os homens. Vemos pela história e pela arqueologia que havia muitos ídolos, tanto nas cidades que Nimrod edificou, como na Torre de Babel. Semíramis se considerava a rainha dos céus. Ela dizia aos homens que Nimrod era o deus do sol e que ela era a deusa da lua. Essa idolatria introduzida por eles visava promover a rebelião contra Deus. O governo humano foi fundado por Nimrod em oposição total a Deus. Era a exaltação do nome do homem, da criatura, em vez da exaltação do Criador. Isso culminou na edificação da Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída para desafiar a Deus. Eles achavam que podiam construir uma torre muito alta para se abrigar caso Deus enviasse outro dilúvio. Além de um desafio ao Senhor, a Torre de Babel era a exaltação do nome do homem e a declaração de independência de Deus. Isso tudo aconteceu poucos anos após o dilúvio. O dilúvio ocorreu no ano 2348 a.C. e a Torre de Babel foi construída aproximadamente 175 anos depois. Em pouco tempo, o homem chegou a esse nível de rebeldia
e independência. Eis o resultado de um homem desconectar-se de Deus no jardim do Éden. Esses versículos falam da realeza de Cristo. Salmos 2, versículos 6 e 7, diz assim: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus constituiu o homem Jesus, seu filho primogênito, como rei sobre o monte Sião. Mas veja o começo desse salmo. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículos do 1 ao 3. Essa é uma figura do governo humano. O que os governantes e as nações querem é cortar todo o laço que existe entre a criatura e o Criador. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 3. Isso é algo muito sério e grave. No entanto, é o que o governo humano, debaixo da direção de Satanás, quer fazer. Amanhã veremos o caminho que Deus preparou para, mesmo em meio a toda essa situação caótica, reconectar o homem a si. Pergunta de hoje: qual é o princípio sob o qual Nimrod edificou o governo humano? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.